15 de janeiro, 1947. O corpo da aspirante atriz de 22 anos, Elizabeth Short, foi encontrado nu e cortado em 2 pedaços em um terreno baldio em um bairro de Los Angeles. Até hoje esse crime continua sem solução e o caso ficou conhecido como Black Dahlia Murder. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com um crime que ficou assim conhecido por causa da mania dos jornais da época de batizarem todos os casos policiais de impacto, os casos que causavam grande comoção. Não se sabe bem por que foi escolhido o nome Dália Negra, mas suspeita-se que seja por causa de um filme policial da época sobre um assassinato, cujo nome era Blue Dahlia. Outros dizem que esse nome foi escolhido porque a pele de Elizabeth estava muito branca e limpa quando foi encontrada e fazia com que seus cabelos negros se destacassem. Uma dona de casa de nome Betty encontrou um cadáver em um lote vago em Los Angeles e, aterrorizada, chamou a polícia. O corpo da mulher estava cortado em 2 pela cintura e separado, sem nenhum sangue e com a boca cortada de orelha a orelha, como um sorriso macabro. Haviam também cortes e escoriações por todo o corpo e marca de cordas nos pulsos e tornozelos, o que levou os detetives a concluírem que ela teria sido torturada durante muitos dias. E, de fato, foram 6 dias e 6 noites de puro horror. Todos os policiais de Los Angeles e o FBI foram recrutados para o caso, e o laudo do médico legista deixou a todos chocados. Ela foi espancada, foi sodomizada, e isso por algum objeto, porque não foi encontrado sinal de esperma, só que os seus órgãos sexuais estavam arrebentados, e ao que parece, isso também aconteceu depois que ela já estava morta. E o pior, havia fezes humanas no seu estômago. Muito tempo foi usado na investigação, mas nada de concreto foi encontrado para manter presos os suspeitos. Entre eles, aquele que mais se encaixava nas suposições, o Dr. George Hill Horrell. O corpo e cabelo de Elizabeth haviam sido cuidadosamente lavados e o corte na cintura foi algo que só poderia ter sido feito por alguém com conhecimento em medicina. Mais tarde, foi descoberto que ela esteve na mansão com o doutor. Mas o fato crucial, que o apontou como principal suspeito, veio do depoimento de uma filha do doutor, Tamar, na época com 14 anos, que disse ter sido estuprada por ele várias vezes. Uma testemunha também confirmou isso, disse que chegou sem avisar a mansão e viu o pai tendo relações com a filha. E a partir daí, o doutor passou a ficar sob vigilância policial. Outros suspeitos também foram cogitados, na maioria médicos e produtores de cinema, mas tudo apontava diretamente para o Dr. George. Só que por falta de provas mais substanciais, o caso acabou sendo arquivado e, aproveitando a deixa, George acabou fugindo, provavelmente para a Ásia, e não foi mais visto. Era conhecido por todos que, na tentativa de se tornar uma atriz, Elizabeth encontrava-se com vários homens em hotéis de Los Angeles. E o FBI investigou cada um deles, mas não conseguiu nada, apenas a informação de que em um desses hotéis ela passou um tempo com um produtor de cinema bebendo e depois seguiu sozinha para um ponto de ônibus, o último lugar em que foi vista com vida, e provavelmente seguiu de lá para a mansão. Isso poderia ser diferente se as autoridades levassem mais a sério o que os mortos têm a dizer. Hoje, a mansão John Walden House, onde vivia o Dr. Horrell e onde o crime aconteceu, é assombrada por forças negativas e fantasmas. Muitos fantasmas. O filho dele, Stephen Horrell, hoje em dia tenta desvendar esse mistério, tendo inclusive escrito um livro sobre o assunto.
Ele ainda vive na casa e pesquisa incansavelmente o crime. E ele escuta os fantasmas. Graças a tudo isso, ele diz com a mais absoluta certeza de que o pai dele foi realmente o assassino. E não só de Elizabeth, mas também de outras mulheres. Ao contrário da atriz, os corpos das outras nunca foram encontrados e há suspeita de que estejam enterrados em algum lugar no porão. Toda a casa tem uma energia tenebrosa que causa a pressão no peito. Quem entra lá sente muita dificuldade em respirar. Só que é lá no porão, onde isso fica muito pior. Nem tinha como ser diferente, já que era lá onde o Dr. Horrell torturava, matava e preparava suas vítimas. Ao que tudo indica, Elizabeth ficou presa, assistindo à tortura de outra mulher enquanto esperava sua vez. Uma médium foi chamada por Steven e precisou repetir a visita por várias vezes, já que não conseguia permanecer lá por muito tempo. Na primeira vez em que colocou os pés na mansão, ela foi empurrada até bater a cabeça na parede por uma mão invisível. Ela disse não ter dúvidas de que se tratava do doutor e também disse que aquele foi o lugar mais escuro e assustador em que ela já esteve na vida, e sentiu, além da presença dele, também a presença de mais 3 fantasmas femininos em extrema agonia. Em uma sessão de EVP, foi perguntado por várias vezes quem estava lá, uma vez que todos os presentes sentiam uma forte presença e muita eletricidade estática parada entre eles. O ar também pareceu ficar denso e pesado, e a resposta veio logo: Penny. Depois, a resposta: maligno, e novamente Penny. Isso levou os investigadores a acreditarem que Penny seria uma das mulheres torturadas, e o maligno, com certeza, o Dr. Horrell. Durante a noite, o porão passa de assustador a insuportável. É quase impossível permanecer lá dentro. Há várias prateleiras e móveis que ainda estão ali desde a época dos assassinatos, além, claro, dos corpos, possivelmente enterrados lá. O ar se torna gelado e com eletricidade estática que podem ser sentidos sem a ajuda de qualquer aparelho. Gemidos de homens são ouvidos, e um som descrito como sarcástico, apavorante, e muitas batidas e arranhões na parede. Essa mesma voz masculina, a voz sarcástica, maligna, é ouvida o tempo todo, trazendo com ela sempre alguma outra manifestação, ou uma extrema dor no peito, ou frio, ou manifestação das sombras. Também foi gravada essa voz que parecia conversar com outra, a voz de uma mulher. Gritos são ouvidos com frequência e vultos rastejantes estão por toda parte. Algumas pessoas chegaram a ver a materialização completa de uma mulher ensanguentada parada em um canto da sala, e outras viram um homem de branco com roupas sujas de sangue andando apressado pelos corredores. Lembram da filha do doutor que foi diversas vezes estuprada por ele, a Tamar? Tamar teve uma filha, Fona, que hoje já é uma senhora. E ela fica extremamente perturbada quando está dentro da casa, sente angústia e o coração dispara a ponto de doer. Sua mãe nunca lhe contou quem foi o pai, mas Fona disse ter a certeza de que ela é filha do próprio avô. Ela também disse ter sentido por diversas vezes uma mão que a tocava, uma mão emborrachada, e acredita-se que podem ser as luvas usadas por ele. O banheiro também tem muita energia ruim, e exatamente acima da banheira uma névoa preta costuma flutuar. Steven disse que foi naquela banheira onde o corpo de Elizabeth foi lavado e dissecado. Mas em todo o cômodo podem-se ver sombras que aparecem e desaparecem, e também pode-se ouvir um choro baixo, quase inaudível, mas bem claro quando captado por um gravador. George não morreu naquela casa, mas a voz e a presença ruim que envolve os vivos certamente é dele. E até hoje o caso Black Dahlia não foi encerrado. Pelo visto, ele ainda continua carcereiro de suas vítimas, praticando o esporte que ele mais gostava em vida, a tortura.
Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.